Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a grande vitória do Manchester United sobre o Manchester City, a vitória que representa o double, né, como chamam na Inglaterra, para quando um time consegue vencer o outro duas vezes no mesmo campeonato, ou seja, nos dois turnos. O Manchester United não fazia isso contra o Manchester City desde 2009 e 2010, na época com o Ferguson ainda, num início de era bilionária do Manchester City. Então dá para dizer tranquilamente que essa foi uma década, principalmente depois da aposentadoria do Ferguson, né, mas essa foi uma década muito do Manchester City no cenário do futebol inglês, pelo fortalecimento, a consolidação, o nível que chegou a ter. E curiosamente o Solskjaer é o cara a quebrar essa série de superioridade do Manchester City em muitos dos confrontos recentes e conseguindo quebrar esse jejum de doubles aí, fazendo o United vencer os dois confrontos para cima do City do Guardiola, um atual bicampeão. É evidente que o título está nas mãos do Liverpool, não foi isso agora que mudou alguma coisa, pode até ter mudado do ponto de vista da matemática, né? Pode acelerar a conquista do título do Liverpool, mas que o título vai ser do Liverpool ninguém tinha muita dúvida. Agora, foi um jogo, acho que extremamente interessante e relevante sobre vários aspectos, vamos falar sobre eles aqui. Convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o seu comentário, para você quem foi o grande personagem da partida. Tem personagem positivo, tem personagem negativo. Foi uma partida muito infeliz, muito ruim do Ederson, que acabou falhando diretamente nos dois gols, né? Teve participação direta, chegou a ter outro susto ali quando quase ele deixa a bola passar e quase entrega um gol para o Martial também, ainda se recupera bem, pelo menos naquele lance, mas foi uma partida muito ruim do Ederson. Em compensação, do outro lado, acho que tem personagens muito importantes também. Bruno Fernandes, mais uma vez, com uma liderança, um cara de enorme influência já na forma do time jogar, a genialidade, o instinto, a forma como ele cria o lance do primeiro gol. O Wan-Bissaka, outra grande atuação do lateral do ponto de vista defensivo, desarmando, ganhando inúmeros duelos, sendo uma fortaleza no aspecto que ele é muito forte, que é a marcação. O Fred fez um belo jogo no centro do campo também. Enfim, são alguns personagens, né? Teve o golaço do McTominay já no fim dos acréscimos. Foi um belo de um jogo que teve durante muito tempo até uma vantagem impressionante em número de finalizações para o Manchester United. A posse de bola era do City, isso era natural, eu sempre bato nessa tecla, né? Pegar números soltos não representa absolutamente nada em relação a como eles se encaixam e explicam o contexto da partida. Você pode trocar muito passe, você pode ter muita posse de bola, você pode trocar menos passe ou ter pouca posse de bola, e isso por si só não vai dizer absolutamente nada sobre o jogo. E sim como isso se aplica à dinâmica da partida, se isso era parte ou não da estratégia, se isso significava um problema, uma alternativa, uma intenção, uma estratégia. Enfim, eu sempre bato muito nessa tecla de como as estatísticas soltas não podem explicar muita coisa. E nesse jogo, o United chegou a ter muitas finalizações durante um período em que o Manchester City tinha a posse da bola. E acho que isso também ajuda a gente a entrar num dos aspectos táticos mais legais da partida, porque tem toda uma linha do tempo entre duelos na atual temporada entre Manchester United e Manchester City. Eu já fiz vídeo sobre isso, já falei aqui sobre como um jogo ia impactando no outro. A Copa da Liga teve episódios também importantes nisso, então tem vídeos aqui no canal em que eu falo sobre outros desses duelos. Tem ali na página inicial do canal, tem a playlist ali de futebol inglês, de Premier League, então clicando ali você vai conseguir encontrar outros vídeos sobre esses duelos entre Solskjaer e Guardiola, como um vem se adaptando ao outro. Vamos falar então especificamente do jogo, do plano tático da partida, porque o que chamava atenção principalmente no jogo, né? Do ponto de vista de ponto de partida, o United mais uma vez usava essa abordagem dos três zagueiros num jogo grande. Isso tem acontecido, o Solskjaer usou bem isso, por exemplo, contra o Liverpool no início do campeonato. São algumas características importantes para um time que tem funcionado nos jogos grandes, tem funcionado quando pode se adaptar defensivamente a adversários grandes. E o United mais uma vez fez isso. Uma abordagem extremamente agressiva, mas de quem não fazia questão de ter a bola, e sim de tirar o conforto de quem tinha a bola. Então era um United que tinha os seus três zagueiros, com o Luke Shaw na zaga, o Brandon Williams na ala esquerda, o Wan-Bissaka como ala pela direita, e à frente de Matip e Fred, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes era não só esse meia que poderia encostar, acionar
Martial vindo da esquerda para dentro, Daniel James vindo da direita para dentro, como ele tinha liberdade para circular pelos dois lados do ataque. Ele tem sido esse jogador que quer muito estar onde a bola está, quer ser alternativo o tempo inteiro, se apresenta o tempo inteiro, mostra muita personalidade e já tem um impacto muito imediato nessas primeiras partidas dele pelo Manchester United. Agora, sem a bola, que seria a maior parte do tempo para o Manchester United no jogo, isso também significava a ideia de cercar opções de passe na saída de bola do Manchester City. E aí, como funcionaria isso? O United teria Bruno Fernandes por dentro, Martial à esquerda dele, Daniel James à direita. Basicamente, 3 atacantes iniciando essa marcação adiantada. Então poderia ser o Bruno Fernandes encaixando no Rodri, com os outros 2 atacantes marcando a saída de bola dos zagueiros do Manchester City, e os alas do United teriam um papel importante porque, pelo lado do setor da bola, por onde o City escolhesse sair, o ala ia lá em cima morder a saída de bola do lateral. Então era o Wan-Bissaka subindo para marcar lá em cima, era do outro lado o Brandon Williams subindo para marcar lá em cima, e assim o United tentava bloquear e impedir os avanços do Manchester City. Por outro lado, como que o Manchester City tentava achar saídas, soluções para essa saída de bola, e no início do jogo, apesar da agressividade do Manchester United ter impedido grandes avanços, o Manchester City ainda consegue encaixar algumas boas saídas de bola nessas trocas de passe. Isso tinha muito a ver com a mudança de desenho que o City estabelecia quando ia sair jogando. Então era um Manchester City com uma linha com 4, verdade, o Rodri à frente desses 4 jogadores, Fernandinho e Otamendi formando a dupla de zaga, com o João Cancelo na direita e na esquerda o Zinchenko. Só que no momento com bola, o João Cancelo ficava na base como um zagueiro pela direita, o Fernandinho por dentro, o Otamendi abria na esquerda. E o Zinchenko virava um volante ao lado do Rodri para iniciar essas jogadas. A gente viu várias vezes nessas últimas semanas o Gundogan jogando muito ao lado do Rodri, formando uma dupla mesmo de volantes, e aí a gente chegou a ver como consequência disso o De Bruyne jogando mais avançado, ora como um 10, ora até como um falso 9. A gente já viu o Manchester City jogar com uma dupla de falso 9, de falsos 9, no caso com Bernardo e Kevin De Bruyne. Isso aconteceu inclusive na Copa da Liga. Dessa vez não tinha o De Bruyne, por conta de lesão, não estava 100%, não ficou à disposição. Então o Gundogan ficava uma faixa um pouco mais avançada, mais próximo do Bernardo Silva, com o Phil Foden iniciando aberto na direita, como tinha ido muito bem na final da Copa da Liga Inglesa. Então era interessante essa sequência para o garoto que tinha aproveitado tão bem aquela oportunidade. Fiz vídeo sobre isso aqui no canal. O Phil Foden jogou muito bem aquela decisão contra o Aston Villa. E do outro lado o Sterling. Aí já começa um ponto importante, né? Duelos Sterling e Wan-Bissaka. O Wan-Bissaka ganhou quase tudo dentro do jogo. Foi enorme mais uma vez defensivamente, é impressionante a capacidade defensiva do lateral do Manchester United, não é de agora, já era assim no Crystal Palace, mas ele deu esse salto chegando a um outro nível de exigência e geralmente nesses jogos grandes, em que ele naturalmente é mais exigido e o United naturalmente fica menos com a bola, o Wan-Bissaka tem feito grandes partidas nesses grandes confrontos. Foi assim mais uma vez, talvez tenha sido o melhor jogador em campo inclusive. Mas diante desse mecanismo de saída de bola do Manchester City, com o Zinchenko virando um segundo volante, o City até tentava achar saída. Em alguns momentos conseguia gerar vantagem por ali pelo seguinte, se o Zinchenko virava mais um volante próximo do Rodri, esses 3 jogadores de frente do Manchester United já não davam conta, considerando que os alas estavam marcando as subidas dos laterais, mas esses 3 jogadores mais avançados do Manchester United não necessariamente dariam conta das opções de passe que o City estabelecia à frente dos zagueiros. Se eram 3, contando o João Cancelo na saída de bola, eram 2 volantes e mais 2 meias atrás. Então, se um dos meio-campistas do United tivesse que subir para dar esse combate, fosse o Matip, fosse o Fred, um passe mais direto encontrando o Agüero, se um pivô fosse bem feito, se a parede acontecesse ali, ele poderia pegar Bernardo ou Gundogan com campo, com um pouco de espaço para avançar com a bola. O jogo começa com o Agüero até sendo explorado dessa forma, algumas bolas diretas, um pouco mais diretas para ele, e ele conseguindo escorar esse tipo de passe. Mas o Agüero também não é exatamente esse atacante com esse perfil de ser o pivô o tempo inteiro, de funcionar como parede ali o tempo inteiro. Não é a maior virtude dele. Aos poucos, o United, com essa energia que tinha no meio-campo, e aí vale muito o destaque para o Fred, pela capacidade para pressionar, recuperar e garantir que a bola não escapasse nos segundos seguintes. Então o Fred segurando a bola, respirando com a bola, conduzindo, fosse partindo para cima,
com um drible para escapar dessa pressão imediata após perda de bola do Manchester City. Isso foi dando segundos importantes para o Manchester United no campo de ataque. Então era sim um cenário de posse de bola do City, mas uma posse de bola muito restrita a esse contexto. É o City tentando sair para jogar, diante de um United tentando marcar lá em cima, tentando impedir que essa posse de bola progredisse. E a posse de bola não progrediu muito mesmo. Tanto que, por um lado, o Sterling, que seria a válvula de escape, não ganhava os duelos. Por outro lado, o Phil Foden pouco foi acionado. Então, se o City queria ganhar esses metros avançando nesses duelos, nesse tabuleiro de xadrez, basicamente, mas se ele queria avançar para ir, a partir disso, gerar avanços, obrigar o Manchester United a correr para trás, e enquanto o United corresse para trás, o City ia tentar acionar alguém na ponta para desequilibrar, isso não estava acontecendo. E o gol, e aí o gol é importantíssimo nesse cenário, pela confiança que dá e por mexer diretamente no placar, né? O gol sai de uma jogada que não tem muito a ver com o que era o jogo naquele momento, mas que tem muito a ver com essa capacidade que o Bruno Fernandes acrescenta ao United, que é a capacidade técnica, é a capacidade de visão de jogo, é a capacidade de tentar algo diferente, e ali, para mim, é por instinto. É a coisa de enxergar que tem uma janelinha de oportunidade ali, e na troca de olhar, na hora, conseguir se entender com o Martial e deixar claro, vou enfiar essa bola numa cavadinha por trás da defesa, numa bola parada, enquanto o City está se organizando defensivamente. O Martial entende, se projeta, o passe vai nele, ele chuta bem e o Ederson falha. Então uma série de fatores, mas acho que tem muito desse entendimento, do instinto ali, de entender o que o jogo te permitiu ali. Aí vai muito além do que é treino, do que não é treino. É da capacidade do jogador em fazer a leitura e executar, em pensar rápido e não pensar duas vezes, porque se para pensar se é mesmo a melhor decisão, a chance teria passado. E o Bruno Fernandes tem sido esse jogador. Tem sido um jogador que acrescenta algo novo, diferente, que faltava ao United. Que em alguns casos faz partidas corretas, mas não tem essa capacidade para desequilibrar ou para vencer o jogo na frente. Em outros casos, e aí a gente cai em qual é o maior problema na era Solskjaer, é um time de fato com menos repertório diante de adversários mais fechados, quando o cenário se inverte, quando não é o United quem vai se adaptar ao jogo sem a bola, porque o adversário vai querer sair jogando. E aí, quando o United pega a maior parte dos adversários no campeonato inglês, geralmente essa responsabilidade da iniciativa fica com a parte dos Red Devils. E o Manchester United acaba encontrando dificuldades em diferentes cenários. É uma temporada, mais uma vez, em que o time oscila muito, mas não é a primeira vez que num jogo grande a equipe vai bem. Bom, falado todo esse cenário, acho que o impacto do gol é importante porque, além de mexer diretamente no placar, o United ganha muita confiança. E essa confiança faz com que o United consiga se estabelecer de novo no campo de ataque para impedir que o City tivesse saída. E o City começa a cometer alguns erros e os passes começam a sair errados e o United recupera e tenta acelerar, recupera e tenta acelerar. E essa dinâmica foi muito alta, o ritmo de jogo do United foi muito alto. Acho que vale uma menção de um jogador que discretamente acabou sendo importante, porque se o Martial estava ganhando e incomodando muito nos duelos com o Fernandinho sofreu defensivamente dessa vez, o João Cancelo várias vezes teve intervenções defensivas importantes, compensando erros de saída de bola, compensando alguns desajustes defensivos do Manchester City ao perder a bola nessa saída da defesa para o ataque, e o João Cancelo várias vezes foi quem corrigiu isso lá atrás. Não é algo que costuma ter muito destaque, até porque geralmente se espera do João Cancelo mais a questão ofensiva. E é curioso porque nesse formato, nesse desenho, nesse funcionamento, ele foi mais um zagueiro pela direita no momento de saída de bola do que um ala ofensivo, como ele foi na Itália, em que ele jogava muitas vezes na linha dos meias, quase como ponta. Por falar em linha dos meias e quase como ponta, o segundo tempo apresenta, a partir de determinado momento, algumas mudanças, porque o Guardiola resolve mexer um pouco nas peças, e ele mexe radicalmente nisso quando faz as substituições, né? Com a saída do Bernardo, com a saída do Agüero. A entrada do Gabriel Jesus fez o Manchester City segurar um pouco mais a bola e ter maior movimentação no ataque, mas principalmente a entrada do Mahrez fez o time ganhar mais duelos pela ponta direita. Porque se pela ponta esquerda estava difícil, o Wan-Bissaka não deixava nada passar, pela ponta direita o Mahrez começa a incomodar mais, a receber a bola e conseguir partir para cima. O City passa a ter um ponta mais agudo, acionado, incomodando o setor ali de Brandon Williams e Luke Shaw,
embora o Luke Shaw tenha feito uma partida segura defensivamente, e o Manchester City começa a buscar muito essa ponta direita para criar situações importantes de ataque. Essa foi uma primeira mudança importante para o City incomodar na reta final. E uma outra mudança, que aí foi mais radical no funcionamento, foi, apesar de parecer a mais simples, mas a mudança de característica, né? Com a saída do Zinchenko, com a entrada do Mendy, o City abre mão de um lateral que era um volante no momento de saída de bola, já que o Sterling era o cara responsável por abrir o campo e tentar receber por lá o que não estava funcionando, e aí o Mendy começa a jogar como um lateral ofensivo. E isso mexe um pouco no encaixe que estava tão tranquilo, tão confortável para o Wan-Bissaka defensivamente. Ele continuou ganhando duelos lá atrás, só que agora ele já tinha que se cuidar, se preocupar também com os avanços do Mendy, porque agora não necessariamente o ponta era quem bateria de frente com o ala. Agora o Mendy se comportava como um ala e se mandava também para ocupar esse corredor ofensivamente. Então, em alguns momentos, a gente viu algumas dobradinhas, teve uma tabela muito bem feita do Mendy com o Gundogan, por exemplo, em que ele consegue receber à frente, enquanto o Wan-Bissaka fica no meio do caminho, porque também, por melhor marcador que você seja, não dá para você marcar todo mundo ao mesmo tempo. Mas aí a gente já começa a ver o Gabriel Jesus, o Sterling, o Mendy, são mais jogadores atacando a ponta esquerda, o que obviamente significou um incômodo um pouco maior para o Wan-Bissaka, ainda assim partida fantástica do lateral do Manchester United. E no fim, o outro erro do Ederson, muito bem aproveitado pelo McTominay, quando o Manchester United já tinha mudado as peças, já estava se defendendo de uma forma muito mais clara ali com o McTominay como meio-campista direito, então nessa altura, primeiro o Bruno Fernandes fica ali como um dos atacantes, depois entra o Ighalo também, mas aí já era um 5-3-2 mais conservador mesmo para se fechar, tentar sair eventualmente, mas se segurar diante do Manchester City, que já nessa altura, no segundo tempo, depois das substituições, passou a ocupar mais o campo de ataque. Então foi um bom jogo, foi uma grande vitória do Manchester United, um double importantíssimo dentro do que tem sido essa história recente da rivalidade, um resultado fundamental, não só pensando do ponto de vista de tabela, em que o resultado era mais importante para o United do que para o City, mas também em confiança e também na continha do Solskjaer, né? Porque é um trabalho que tem questionamentos, e é justo que se faça isso também, porque tem muita coisa para questionar no trabalho, mas nos jogos grandes a gente já viu adaptações e exibições bem interessantes, bem positivas. Foi assim mais uma vez, e o time conseguiu se sustentar lá atrás, aproveitou os descuidos do adversário, aproveitou a partida infeliz do Ederson e sai com um grande 2-0 diante do Manchester City. Conto com os comentários de vocês, se inscrevam aqui no canal, um abraço a todos e até a próxima.